Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, Rádio Senado e também pelas mídias sociais. Eu começo esse meu pronunciamento manifestando minha solidariedade ao presidente Lula e toda a sua família, em razão da decisão ontem do TRF4, que não concedeu a absolvição sumária à dona Marisa, esposa do presidente Lula, falecida. Ou seja, não foi absolvida, mesmo morta, a dona Marisa continua fazendo parte do processo. Esse mesmo tribunal aumentou a pena de José Dirceu. Agora, esse mesmo tribunal reduziu ontem a pena de Eduardo Cunha. Eu gostaria de entender os pesos e as medidas que o TRF usa para fazer seus julgamentos. Mas eu subo a essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar sobre um relatório do Banco Mundial. Não sou fã do Banco Mundial, aliás, tenho muitas críticas ao Banco Mundial pelo caráter liberal que ele tem e como ele vê a economia e orienta os países. Mas o apontamento que ele fez, o estudo que ele fez, até para ele justificar as medidas de caráter liberal e as reformas, ele nos traz informações interessantes que eu queria dividir com essa casa. O relatório se chama Um Ajuste Justo, uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil. E uma das coisas que o Banco Mundial fala de forma afirmativa é algo que nós cansamos de falar aqui na discussão da emenda constitucional 95, que ela não só congela os gastos, mas ela reduz os gastos, as despesas do orçamento público. E ele afirma que a redução dos gastos será cerca de 0,6% do PIB e que no período as despesas primárias nesses 20 anos têm que ter um corte de 25%. Portanto, nós vamos voltar com o orçamento que temos hoje ao patamar do orçamento de 2000. Então, o Banco Mundial corrobora a nossa afirmação de que há uma desestruturação dos serviços públicos brasileiros, o que nós já estamos vendo no orçamento de 2018. E diz mais, que a redução dos gastos, embora eles defendam, não é a única estratégia para buscar o equilíbrio fiscal, mas tem que ter também elevação de receita e redução dos juros. E diz mais, que há escopo ou espaço para aumentar a tributação dos ricos no Brasil, dos grupos de alta renda, como o imposto de renda sobre rendas maiores, patrimônios e ganhos de capital, reduzindo a tributação dos indiretos, as indiretas que recaem sobre os mais pobres. E continua ele, que a reforma da Previdência é uma fonte importante de economia fiscal, mas que a proposta não aborda de forma suficiente o regime público, portanto, não ataca os privilégios. Diz o seguinte, que nós não temos excesso de servidores, até precisaríamos ter mais. O problema é que nós temos concentração de renda num grupo de servidores. Inclui-se aí nós, os parlamentares, os juízes, o Ministério Público, os funcionários do Congresso Nacional, que ganham muito além do que ganha o mercado, cerca de 65% a mais. E as aposentadorias desse setor e dessa aristocracia do serviço público também são desproporcionais ao regime geral de previdência social. Mas eu pergunto, o governo mandou uma proposta para mexer nisso? Não. Hoje os senhores vão no jantar que o senador Humberto Costa aqui falou no seu pronunciamento. Perguntem se eles estão mandando a reforma da Previdência para tirar o privilégio da aristocracia do serviço público. Não têm coragem, querem mexer com o regime geral de previdência social e com os mais pobres. E querem atacar, aí sim, serviços públicos que são importantes, como é o caso do serviço público de educação. Aí eles falam dos salários dos professores, que não são os mais elevados, mas do Judiciário, do Ministério Público, da Turma da Receita, da Polícia Federal, dos parlamentares, ninguém fala. É como se isso tudo estivesse ok. Eu não podia deixar de vir aqui registrar esse estudo, porque eu sei que tem muita gente aqui que defende o Banco Mundial. Então, podia ler esse relatório. E, para finalizar, eu quero também fazer uma referência para o pessoal do Pato Amarelo, FIEP, FIESPs e demais derivadas, que ficam reclamando do peso do Estado. Pois bem, essas empresas, as grandes empresas representadas por essas federações, consumiram 4,5% do PIB em 2015 em relação a apoios e benefícios tributários. Esse pessoal do Pato Amarelo que foi protestar nas ruas. 4,5% do PIB. É muito dinheiro que essa gente tem
Obrigado, presidente. Só para eu encerrar. É muito dinheiro que essa gente tem para os seus benefícios. E aí ficam reclamando dos gastos para os mais pobres. Ficam reclamando do Bolsa Família, ficam reclamando do ensino superior gratuito, ficam reclamando dos programas para a agricultura familiar, querem retirar a aposentadoria especial do trabalhador rural, mas eles, o povo do Pato Amarelo, viu, Pato Amarelo, consumiram em 2015 4,5% do produto interno bruto em benefícios. Deixo isso registrado, senhor presidente, porque, infelizmente, nós estamos tendo políticas públicas e econômicas na contramão do desenvolvimento desse país. Não tem como retomar o crescimento e o país vai empobrecer. A culpa é desse governo golpista que está aí, da mídia que o apoia, desta casa que o apoia e também do setor mais rico da sociedade brasileira.